Quero trazer agora para a gente caminhar para esta fase final com chave de ouro no nosso Integra QM 2023, Química do Futuro, a influência das tendências e ameaças no desenvolvimento da indústria química. Online conosco, não é, Fátima Giovana Coviello Ferreira, economista com especialização em gestão empresarial para a indústria química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, carreira de mais de 30 anos na Associação Brasileira da Indústria Química, atualmente é diretora da equipe de economia da Associação Brasileira da Indústria Química, a ABQUIM, a quem agradecemos demais a presença por estar conosco, mesmo de maneira online, mas faz questão de trazer sua experiência, seu conhecimento. Fátima, muito obrigado pela presença. Nosso bom dia. Opa, Fátima, estamos sem o som. Vamos ver se é aqui, se é aí. Não conseguimos ouvir a sua saudação. Vamos aguardar um pouquinho. É aqui, ok? Olá. Ah, sim. Olá. Perfeito. Agora sim. Obrigado. Perfeito. Ok, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento tão importante que fala de inovação, que fala da química e que fala do futuro, né? Então, estou muito contente, gostaria muito de poder estar aí presencialmente com vocês, mas infelizmente não foi possível. Então, mas de qualquer forma, eu estou aqui, estou à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o futuro da indústria química. Posso começar já a apresentação? Como foi comentado, eu fiz a minha carreira toda na ABQUIM. A ABQUIM é a Associação Brasileira da Indústria Química. A ABQUIM acabou de completar 59 anos e nesse tempo todo a gente vem trabalhando aí para fortalecer o setor no Brasil, para a gente ganhar competitividade, para a gente crescer, para a gente gerar emprego, enfim. E é isso um pouco que eu vou mostrar para vocês, tá bem? Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês, para que vocês possam ver a minha apresentação. Tranquilo? Posso seguir? Vocês estão vendo? Sim, tranquilo, Fátima. Pode seguir sim. Tá. Obrigado. Muito obrigada. Então, é um desafio, né? Falar um pouco aí sobre o futuro. Então, eu preparei aqui uma apresentação para vocês que contempla alguns pontos, né? Então, vou falar um pouquinho sobre por que falar da indústria química, né? Então, a importância dela e as dimensões que ela tem hoje no Brasil. Vou falar um pouquinho das dificuldades, dos desafios que ela está encontrando aí para o futuro, hoje já, né? E para o futuro. Vou falar um pouquinho também das oportunidades que nós temos como país, das vantagens comparativas que o Brasil tem dentro do contexto da química. Vou falar um pouco de um documento que a Biquinha acabou de elaborar e que olha aí exatamente para os próximos 10, 15 anos, né? Então, nós elaboramos o nosso planejamento estratégico baseado em missões. Então, entendemos que a química tem algumas missões importantes para ajudar o Brasil. E aí, nós também, a partir do cumprimento dessas missões, nós entendemos aí que a gente vai poder fazer algumas entregas, né? Então, temos algumas metas e contrapartidas. E, por fim, eu vou só pontuar para vocês o que a Biquim vê, né, da indústria química aqui no estado do Paraná, tá bem? Então, vou começar pela importância e dimensões da química. Fiquem à vontade se quiserem fazer alguma pergunta, mas eu acho que ao final a equipe está planejando aí alguns minutos, né, uns 10, 15 minutos para a gente receber aí perguntas e questionamentos aí de vocês. Então, começando pela importância, a indústria química é um setor que está presente em todas as grandes cadeias, em todos os setores, né? Então, olhando aí para essa matriz
que foi desenvolvida pelo pessoal da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Universidade de Cambridge. Então, a gente tem, num dos eixos, o impacto de todos os setores a montante, e no outro eixo, os impactos dos setores a jusante, né? Então, a integração dos diversos segmentos com seus fornecedores e com seus clientes, né? Então, olhando para essa matriz, a gente pode perceber aí que a indústria química figura entre os setores que têm um maior efeito propulsor sobre a economia, né? Atrás apenas do petróleo, né? E, de certa forma, a indústria química está ligada ao segmento de petróleo, então aparece aí como sendo um setor que tem o maior poder de impulsionar a economia. Ela também está entre as que têm os melhores encadeamentos, né, tanto a montante quanto a jusante, e aumentar a produção da química significa aumentar a produção de outros setores, né, e trazer efeitos positivos para a economia do país, né? Então, a gente costuma aqui usar um jargão, né? A indústria química é a indústria das indústrias, né? Ela está na base de diversos outros setores. E também ter uma indústria química forte, ter uma indústria química pujante, é a base para o desenvolvimento de diversos países, né? Então, e ela impulsiona o desenvolvimento sustentável. Aqui nesse slide eu trouxe para vocês, ele não está completo, até porque não caberia aqui num slide apenas, a gente teria que ter vários para mostrar, né, onde a química começa e até onde ela vai, né? Então, a indústria química, obedecendo aí as classificações internacionais e até mesmo a classificação de atividades econômicas do país, né, que é coordenada pelo IBGE, e aí focando apenas no que começa no petróleo e no gás, né? Então, a indústria química, ela começa na primeira geração de produtos petroquímicos, né? Então, a gente está falando aí do eteno, propeno, butadieno, aromáticos, metanol, que são produzidos a partir de matérias-primas básicas oferecidas aí pelo petróleo e pelo gás, e vamos até a segunda geração, que aí incorpora uma gama importante de produtos estirênicos, poliuretanos, tensoativos, termoplásticos, termofixos, fibras, poliamidas e toda a cadeia aí do C1, que é a cadeia do metano, né? E esses produtos entram em praticamente todos os setores industriais que nós conhecemos e cadeias, né? Como automotivo, eletrodoméstico, construção civil, vestuário, têxtil, fertilizantes, móveis. Não há nenhum desses setores que não tenha no início da sua cadeia algum tipo de produto químico. Falando um pouco do tamanho da nossa indústria no Brasil, né? Nós temos hoje um faturamento de 187 bilhões de dólares, que é o dado de 2022. Esse faturamento coloca o Brasil na posição de sexta maior indústria química do mundo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um detalhe em relação a essa questão. Com essa receita, nós conseguimos aí ocupar a terceira maior posição do setor industrial, né, do PIB industrial do Brasil, com 11, mais ou menos 11% de tudo que é produzido pela indústria. Geramos empregos aí que representam 2 milhões de trabalhadores, né, direta e indiretamente trabalhando aí a partir do setor químico. A indústria química brasileira é líder mundial em produtos renováveis, de produção de origem renovável, como álcool utilizado como matéria-prima e também os óleos vegetais, né? A oleoquímica brasileira é muito forte.
empregamos uma mão de obra altamente qualificada e plantas que têm tecnologia de ponta, que não deixam em nada a desejar para outros países. E apesar de sermos a terceira maior indústria do PIB, nós somos a primeira em termos de arrecadação de tributos federais. Bom, esse é um primeiro ponto, né, que eu queria colocar, então, a dimensão, a importância de um país ter uma indústria química forte. Mas agora vamos falar um pouquinho, né, dos nossos desafios, que não são poucos, das nossas dificuldades e também das oportunidades, né? A gente tem que olhar sempre o lado cheio do copo, né? Então, nos últimos anos, nós temos sofrido bastante. Esse não é um problema específico da química no Brasil, a gente percebe a indústria brasileira tendo muita dificuldade, perdendo participação no PIB, né? E isso está muito nítido quando a gente olha para a indústria química, né? Que, como eu mencionei, ela antecede todos os outros setores industriais. Então, a gente percebe aqui nesse primeiro quadro, no primeiro gráfico, aqui a gente está falando em uso da capacidade instalada das atuais plantas, né? Então, a indústria química opera em regime de processo contínuo, ela não para, ela roda 24 horas por dia, todos os dias da semana, faça sol, faça chuva. Então, o ideal para que a gente tenha um melhor aproveitamento dessas plantas é que elas rodem a plena carga. Plena carga no setor químico seria a gente estar trabalhando aí entre 88% e 90% da capacidade. Mas o que a gente percebe aí nos últimos quase 20 anos é que a gente vem reduzindo o uso da capacidade instalada, né? Então, as empresas hoje não estão operando no seu melhor nível de operações. Isso se reflete também no gráfico ao lado, que mostra os investimentos que estão sendo realizados no setor químico, né? Então, a gente percebe aí o último ano aí de grandes investimentos em fábricas novas foi o período aí entre 2010 e 2014, em que a gente teve aí um grande e importante investimento realizado na Bahia e o outro em Pernambuco, mas de lá para cá os investimentos estão reduzidos e limitados muito à questão das melhorias nas plantas atuais, né? Então, isso está refletido aí no declínio da capacidade e nos investimentos. Por outro lado, como o produto químico entra em tudo, né, e não há como a gente ter nenhuma cadeia sem produto químico, a nossa demanda cresce, mas ela cresce muito em cima de produto importado, né? Então, no início lá do nosso gráfico, nós tínhamos uma participação de 15% aproximadamente de importações em relação à demanda. Hoje, nós estamos aí, fechamos 2022 com participações de importações de 44%, né? Ou seja, a gente está gerando emprego, a gente está gerando investimento em inovação, gerando valor fora do Brasil, né? E hoje a gente ocupa aí uma fatia bastante expressiva da demanda com importações. Esses dados aqui vão até 2022, mas eu trouxe aqui uma fotografia do que a gente tem de mais novo na Biquim. A Biquim está divulgando hoje essa informação, né? Então ela é bem nova, bem quente, né? Então, nos últimos 12 meses, encerrados em abril agora, né? Nós tivemos uma participação das importações de 45% sobre a demanda. As nossas exportações caíram 17,8%. A gente não é um grande exportador de produtos químicos, nós somos importadores líquidos, né? Temos um déficit alto. A nossa produção também caiu. Isso, então, o que eu queria mostrar aqui é que aquele quadro anterior ele vem se deteriorando nos últimos meses. Daqui a pouco eu vou explicar por quê.
Quando a gente olha em termos de saldo da balança comercial, o setor químico tem um déficit hoje de 62,3 bilhões de dólares, que é equivalente ao superávit total de mercadorias, né, do país, né? Então, infelizmente, o déficit da química ele praticamente anula os resultados positivos aí do total do Brasil, ou seja, a gente poderia ter um resultado na balança comercial que seria o dobro do que a gente tem hoje se não tivéssemos tantas importações em produtos químicos. E essas importações ocorrem em todos os segmentos, em especial quando a gente está importando fertilizantes para o nosso agronegócio, defensivos agrícolas, que também vão para o nosso agronegócio. Nós importamos muito produto farmacêutico, metanol, que é para a cadeia do biodiesel, enfim, a gente está importando muito produto que o Brasil poderia estar produzindo aqui, que está alimentando cadeias estratégicas, né? Bom, falando um pouco aí das ameaças, né, e das nossas dificuldades no período atual, a gente poderia aí trazer três pontos principais, né? Então, a gente tem toda a questão dos impactos da pandemia de Covid, que ainda tem reflexos sobre o setor químico, e também o impacto das mudanças climáticas aí que tem ocorrido e que tem pego todos os países do mundo, né? Em especial na química. Nós temos também uma outra questão que afeta todo o negócio, né? Toda a indústria brasileira, que é a guerra no leste europeu, né? Nós tivemos aí questões geopolíticas muito importantes que têm trazido aí piora no fornecimento, no preço, no custo das nossas matérias-primas básicas, né? Então a gente está falando de óleo e gás, que está na nossa base da cadeia. E um outro ponto importante que tem que ficar muito na nossa cabeça, que é essa questão da redefinição das cadeias de valor, né? Como que elas vão se reorientar no futuro próximo, né? Então, o gráfico aqui ele mostra qual é o faturamento líquido da indústria química mundial. A gente está falando hoje em 4,7 trilhões de dólares, que é gerado por esse setor. A líder mundial em indústria química hoje é a China, com quase aí 1,8 trilhões de faturamento. O segundo maior país produtor de produtos químicos é os Estados Unidos, né? E o Brasil, como eu mencionei há pouco, ocupando aí a sexta posição, que não é ruim, mas ele poderia estar numa posição muito melhor. Só queria pontuar que no início dos anos 90, a indústria química brasileira e a indústria química chinesa faturavam um valor muito semelhante. O Brasil era 30 bilhões de dólares e a China 33. Então, todo esse desenvolvimento econômico que a China teve nas últimas 3 décadas foi também estimulado pelo crescimento da indústria química. E se eu puser lado a lado o faturamento da indústria química mundial e os maiores PIBs mundiais, vocês vão perceber também que há uma forte correlação entre tamanho do PIB e relevância na indústria química, pelas razões que eu mostrei há pouco. Bom, especificamente para a indústria química, nós enxergamos aquelas três questões pontuais que eu falei há pouco, né, a dos impactos da pandemia, mudanças climáticas, a guerra e as cadeias de valor. A gente enxerga aí, especificamente na química, um impacto grande no que diz respeito ao suprimento das matérias-primas básicas, né? Então, a gente vê aí uma questão importante, né, de um ganho de importância dos Estados Unidos, que tem muito gás natural e que com isso fez reviver a sua indústria petroquímica, né, a partir do shale gas, que é uma nova fronteira de produção de gás natural no mundo.
E também vemos aí no Oriente Médio uma menor disponibilidade de etano, então com aí uma mudança também no direcionamento dos países do Oriente Médio. Em termos de Ásia, no mercado asiático, a gente percebe China, Índia crescendo muito e trazendo aí muita agressividade para o mercado como um todo. Então, quem não tem escala ou quem não tem competitividade está sofrendo muito por conta aí do forte crescimento asiático. E o terceiro ponto que nos impacta bastante diz respeito ao meio ambiente, né? Então, o mundo todo está muito focado na questão ambiental, na redução das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil não está fora desse cenário, aliás, ele está muito inserido, até por conta aí do que a gente vai mostrar daqui a pouco, porque o Brasil pode ter um papel relevante dentro do contexto da transição energética. E junto com a transição para a química, tem toda a questão da economia circular, do descarte de produtos químicos, da reciclagem mecânica, da reciclagem química, que também terão aí um papel muito importante. Então, olhando aí o ponto principal, que é o da transição energética, nós vemos aí um trilema, né? Que é a questão específica ambiental, né? Então, qual a capacidade que cada país vai ter para mitigar a degradação do meio ambiente, né? Quais serão, como manter a produtividade, como manter a eficiência da geração de energia e, ao mesmo tempo, descarbonizar o ar, né? Então, esse é um primeiro grande desafio que a gente tem aí pela frente na química. Dentro ainda do trilema, então, toda a questão ambiental, depois a questão da segurança energética, né? Como que eu vou garantir o atendimento da demanda atual e atender também as expectativas de fornecimento de energia no futuro, né? Então, eu vou ter que ter um gerenciamento de uma gama de fontes, né? O Brasil tem biomassa, o Brasil tem energias renováveis, aliás, a matriz energética brasileira hoje é a mais sustentável, né, do mundo. Então, a gente tem 80% hoje das fontes de energia vindas de matrizes renováveis, né? Mas como manter isso e a confiança, né, do fornecimento dessa energia, e também como ter uma igualdade energética, né? Como atender a todas as pessoas de forma igualitária, né? E gerar aí prosperidade para o Brasil, né? Lembrando aí como saiu, né, no Atlas Internacional de Energia, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, mas 3 sem acesso a uma energia limpa. Então, a gente vai precisar aí fazer ter um olhar sobre essas questões todas, né? E pensar em dar acesso a toda a população a uma energia limpa, segura, enfim, que não agrida aí ao meio ambiente, né? Então, a gente tem dentro ainda do pilar, eu tô destacando esse ponto porque ele é um dos mais relevantes para a indústria química, né, e para o mundo também, né? Então, dentro da questão da transição, a gente tem 7 pilares que a gente vai precisar aí equilibrar, né? Então, a gente tem a questão da eficiência energética propriamente dita, as mudanças de comportamento da sociedade, das pessoas, o que não é tão fácil assim, né, de você conseguir aí ganhos em relação à questão comportamental. Nós temos toda a parte da eletrificação, temos a introdução das energias renováveis, né? Como eu mencionei, o Brasil é feliz aí por ter uma matriz hidrelétrica bem forte, ter uma energia solar, eólica e geotérmica. Temos a bioenergia também, vinda daí do biogás, né, dos aterros, o hidrogênio verde, que a gente também aí tem uma forte presença, e os combustíveis de origem renovável, e também, por fim,
mas não menos importante. Aliás, para a química, esse é um ponto absolutamente importante, no qual a gente vai estar colocando muitas fichas, que é a captura do carbono nos processos produtivos, a armazenagem desse carbono e depois a reutilização dele. Então, acho que esse é o ponto principal para nós, para que a gente possa aí equilibrar todos esses pilares, para que a gente possa, junto aí com os demais países, né, que estão aí no Acordo de Paris, conseguir reduzir até 2050 as emissões aí para atingir, para reduzir também a temperatura do país, do mundo em 1,5 graus centígrados, né? Então a gente percebe aí os esforços que vão ter que ser feitos por cada um desses pilares, e a gente no final vai precisar reduzir aí em quase 37 gigas de toneladas, né, as emissões de carbono até 2050. Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Dentro da indústria como um todo, a química não é a que mais polui, né? A gente tem aí, ela é a que tem o maior consumo de energia de todo o setor industrial, porém ela não é a maior emissora, né? Então a gente percebe aqui nesse gráfico aqui, nas bolinhas vermelhas, a emissão direta de CO2, e na barra azul a gente vê aí a demanda final de energia. Então, os setores que terão maior dificuldade para descarbonizar a sua produção vai ser ferro e aço, que é o que tem ferro e aço e cimento, que tem as maiores emissões do setor industrial, e a química aí tem um peso de cerca de 5% das emissões mundiais, né? Então, olhando também quais são as questões que vão estar dentro da nossa agenda, né? E que a gente vai ter que trabalhar nos próximos anos, aí é uma questão de ter a precificação do carbono, né? Mecanismos que precifiquem adequadamente o carbono. Vamos ter que ter planos setoriais e planos no país como um todo para atingir as nossas NDCs. Cada país tem a sua NDC e o Brasil vai precisar, a cada 5 anos, revisar as NDCs, então a gente precisa fazer, cada um vai ter que fazer a sua parte. A gente percebe no mundo também algumas restrições que estão sendo impostas por negócios, né? Então, acho que um grande exemplo aqui é o GFANZ, né? Que é a coalizão global das instituições financeiras para acelerar aí a descarbonização da economia. Então, a gente percebe que é um tema que está permeando todas as atividades, fora as legislações nacionais e os incentivos que estão sendo dados aí pelos governos, né? Então, acho que o maior deles é o que vem ocorrendo nos Estados Unidos, né? O IRA, o Inflation Reduction Act, que vai colocar 360 bilhões de dólares na transição energética americana. Por outro lado, a gente tem o Green Deal na União Europeia também, colocando 1 trilhão de dólares para essa questão toda da redução das emissões, e a China aí, que também possivelmente vai ser líder em investimentos na transição energética, ela já vem se posicionando bastante. Especificamente para a química, a gente vai ter que lidar aí com a necessidade de lidar aí com as altas temperaturas, né? Como substituir a eletricidade hoje de fontes térmicas por energias renováveis. Então, esse é um ponto fundamental para a química. Vamos ter que também ver como que a gente vai fazer a troca, né, de bens de capital de longa duração, lembrando que os investimentos numa unidade petroquímica são intensivos em capital, né? Então um cracker novo que produza eteno custa ao redor de 4 bilhões de dólares. Temos questões comerciais relacionadas aos produtos químicos, né, que são vendidos a granel,
e que globalmente a gente tem a questão das commodities, tem a questão das pseudo-commodities, então a gente vai precisar também avaliar toda essa questão. Os combustíveis usados como matéria-prima, né? Hoje, uma parte dos combustíveis que é usada pelo setor de transporte deve vir para a indústria química, né? Então, a indústria química ela vai poder processar ainda uma parte desse excedente de hidrocarbonetos fósseis, usando toda aquela questão que eu falei dos CCUs, né? Que a gente vai poder armazenar o carbono, a gente vai poder reter e reutilizar, né? Mas isso tudo ainda está num estágio muito inicial e a gente vai precisar de muito investimento em tecnologia para que essas novas tecnologias possam ser utilizadas no menor espaço de tempo possível, né? Aqui a gente é um pouco mais daquilo que a gente já estava falando, mas é mais voltado aí para a questão da química como um todo, né? Então, a redução da intensidade de carbono associado a um processo de produção vai ser um caminho importante para obter as metas, né, da transição energética. Os nossos desafios serão esses, né, de manter os processos eficientes, eletrificar os processos, ocupar as fábricas com essas novas fontes sustentáveis de matérias-primas, né, biomassa, resíduos de reciclagem de matéria-prima, hidrogênio com uma pegada menor de carbono, hidrogênio verde, e o CO2 aí como matéria-prima alternativa. Bom, essas são as dificuldades principais que a gente vai ter aí num futuro próximo, mas quais são as vantagens, né, comparativas do Brasil nesse contexto, né? Então, o Brasil, como eu já tinha mencionado no início, é detentor da matriz energética mais limpa do planeta, né? Então, isso a gente sai na frente aí, na dianteira de outros países que ainda precisam ter uma matriz energética mais limpa, né? Então, o Brasil já está na frente nesse aspecto. O Brasil tem abundância em água doce, parte expressiva do nosso território está voltada para o mar, o que ajuda na geração de energia eólica, energia solar. Então, a gente tem o potencial de ter uma energia eólica e solar mais competitiva do planeta também. Temos abundância em biomassa, que também pode ser utilizada como fonte limpa de energia e matéria-prima para a indústria química. A indústria mundial está buscando alternativas para descarbonizar a produção, né, de toda a sua cadeia de valor, e o Brasil tem aí uma janela de oportunidades para atrair um importante investimento e se tornar líder mundial nessa questão toda da transição. A gente só precisa não perder o bonde, né? A gente já perdeu alguns bondes no Brasil, mas nós estamos aí confiantes de que essa oportunidade não será perdida. Então, a gente está muito firme aí, vendo aí, colocando o país aí como, uma vez que ele tem recursos abundantes, nós só precisamos trabalhar de forma a diminuir as vulnerabilidades que a gente tem hoje em cadeias estratégicas, para a gente poder reindustrializar o nosso país, né? Aqui algumas oportunidades que a gente tem, que é na fabricação de produtos, principalmente usados no agronegócio, né? Fertilizantes nitrogenados. O Brasil hoje é importador líquido, a gente está importando 80% da demanda de fertilizantes nitrogenados, 100% da demanda de metanol, que é usado na produção do biodiesel. Então, acho que essa é uma oportunidade, né, do Brasil ser autossuficiente nesses produtos. Nós temos já muita tecnologia, muita competitividade na produção de derivados de etanol. A gente tem no Brasil hoje a maior produção de petroquímica a partir de álcool.
e também a questão toda aí da glicerina que sobra nos processos do biodiesel que a gente poderia, é uma glicerina bruta que o Brasil exporta hoje, mas que poderia vir a ser transformada e ser purificada no país, né? Então, tem todo aí um contexto dos derivados da amônia, o hidrogênio, que o Brasil pode vir a ser um grande produtor de hidrogênio no futuro, e exportar esse hidrogênio, não na forma de hidrogênio, mas como amônia verde, enfim. Então, tem muitas aí oportunidades. Aqui é só falando um pouquinho mais do hidrogênio verde, depois eu vou deixar essa apresentação com vocês, tá? Mas, em suma, o Brasil tem abundância em recursos fósseis ainda, gás natural e óleo do pré-sal, e não só o pré-sal, a gente tem todo aí o pré-sal caipira, né? A gente tem muito biogás que precisa vir para o mercado. Nós temos energias renováveis em abundância, temos biomassa, temos uma mineração bastante rica e, sobretudo, nós temos aí um mercado consumidor muito grande e que é assim visto aí por muitos países, né, como sendo altamente atrativo, né? Então não é por menos que as nossas importações são tão altas na química. Então, olhando aí para esses desafios, olhando para as vantagens que o Brasil dispõe, a Abiquim, em seu planejamento estratégico, traçou 4 grandes missões para que o Brasil possa crescer, se desenvolver e para que a química brasileira possa ser a mais sustentável do mundo no futuro, né? Então, dentro de toda a questão da transição energética, nós pusemos aqui a missão gás natural. Então, nesse período de transição, o gás natural, principalmente oriundo do pré-sal, ele tem um potencial imenso para que a gente possa produzir aqui no Brasil fertilizantes, diminuindo a vulnerabilidade do nosso agronegócio, produzir aqui metanol também. Então, a gente enxerga um papel fundamental ainda no gás natural. Então, é uma missão para a qual a Biquim tem colocado bastante energia e, inclusive, a gente está trabalhando ativamente com o governo federal dentro do projeto que eles criaram, né, o programa Gás para Empregar. Então, a Biquim está ativamente trabalhando junto ao governo para dar subsídios para a criação de uma política pública de estímulo ao uso do gás natural, inclusive trazendo para o país GLP, para que a gente deixe de importar, para que a gente seja autossuficiente em GLP e matérias-primas para a petroquímica a partir de recursos do pré-sal. A segunda missão é a das energias renováveis, né? Então, as energias renováveis, solar, eólica, biomassa, vão ter aí um papel fundamental na redução da pegada de carbono do Brasil e também do mundo, e com isso também a gente pode aproveitar algumas oportunidades, né, de produção de amônia, cloro-soda, metanol, a partir dessas energias renováveis. A terceira missão é a do saneamento básico. Nós entendemos um papel fundamental da química para levar saneamento básico a toda a população brasileira. A gente tem um déficit muito grande, quase de 50% de pessoas que não têm saneamento, não têm água potável, não têm rede de esgoto. E aí a gente tem um papel fundamental, porque para toda essa produção, né, para colocar dutos, né, de água, a gente vai precisar de muito PVC, a gente vai precisar de cloro, de biocidas para tratar essa água. Então, a gente tem aí um papel fundamental da química e é um papel social também do Brasil muito importante, né? Então, é levar saneamento básico a toda a população. E a quarta missão é a dos bioprodutos, né? Então, aproveitar a missão energia renovável, mas associá-la não só para gerar energia, mas também produtos químicos substituindo as tradicionais origem fóssil, né, num futuro de mais longo prazo,
a partir de inovação, a gente poder crescer em alcoquímica, oleoquímica e toda a biodiversidade que o Brasil dispõe. A Biquim preparou um documento, esse documento, para que a gente possa cumprir essas 4 missões, a gente vai precisar ter algumas ações na área de energia e matéria-prima, nós vamos precisar mudar o cenário tributário. Hoje, a indústria química brasileira tem uma carga tributária que é de 40%, enquanto nos Estados Unidos é 20%. Então, a gente tem uma carga tributária que é o dobro da americana. No que diz respeito ao gás natural, hoje a gente paga no Brasil 3 vezes mais do que paga o nosso concorrente nos Estados Unidos, então a gente tem questões aí importantes para esses desafios que eu coloquei, né? Precisamos também ter uma inserção internacional competitiva. Queria colocar aqui para vocês que a China e a Índia recentemente estão sendo os lugares de destino da exportação de óleo e gás russo, que antes ia para a Europa, e a Europa não está comprando, então esses recursos estão indo para a China, para a Índia, para a Turquia, e esses países estão muito agressivos em química e trazendo aí muito prejuízo para a nossa química nacional. Então, a gente precisa ter mecanismos de defesa comercial para que nós possamos defender a nossa indústria dessas ameaças, né, e dessa agressividade tão forte que está vindo. E precisamos aí de estímulos e incentivos à química sustentável, né? Então, nós vimos aí as energias renováveis, elas só estão hoje até mais competitivas do que as energias tradicionais, porque teve aí, no início, incentivo, teve estímulo governamental, então a gente entende que no começo, até que as coisas possam se organizar, a gente vai precisar de planos de estímulo, sim, para que a gente possa crescer, né? E aí, como contrapartidas, como metas em relação a essas missões que a gente está traçando e a esse estímulo que o governo vier a dar, a gente entende aí que o Brasil tem a oportunidade de liderar em políticas competitivas, né, para o uso de energia, matérias-primas renováveis, e usar todo esse potencial do gás, da energia e das matérias-primas e economia circular para crescer a indústria como um todo. E com isso, a gente poderia elevar aquele nível de investimento que eu mostrei no início, que hoje ele é inexpressivo, para pelo menos 5 bilhões de dólares ao ano. Então, isso é factível, a gente já teve esse nível de investimento no passado. Hoje, a indústria química investe 0,7% do faturamento líquido em P&D, mas a gente entende que esse valor pode chegar a 1,5%, se aproximando da média mundial de investimentos em P&D. Nós podemos reduzir a atual capacidade ociosa, que está em 30%, para 10%, num curto espaço de tempo. A gente pode contribuir com a arrecadação adicional de tributos em pelo menos 30 bilhões de reais ao ano. A gente tem todos esses dados nesse documento que está aqui, as missões para a indústria química. A gente pode gerar, num primeiro momento, 70 mil novos empregos. Podemos elevar a participação do Brasil, que hoje é de 1,2% no comércio mundial, para algo como 7%, que é a média dos 10 maiores produtores de produtos químicos. Então, o Brasil tem a 6ª posição no mundo, mas tem uma baixíssima representação no comércio mundial de produtos químicos. Então, a gente poderia melhorar muito essa questão e reduzir o déficit da nossa balança comercial, aí, que hoje está em 63 bilhões, para algo como 30 ou até menos, né? E também aumentar a participação do gás e da biomassa na matriz de matérias-primas e energia, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, visando a neutralidade até 2050, que é o nosso intento maior aqui, adotar compromissos voluntários com a circularidade dos plásticos em geral. A gente tem participado dos acordos internacionais nessa área, e também melhorar os indicadores que a Biquim também tem de aproveitamento de resíduos, né? Então,
A gente colocou ali as missões para o governo, mas a gente também está colocando algumas contrapartidas que serão benéficas para todo o Brasil em termos de impostos e de geração de empregos e de valor, né? Enfim, então essas eram as primeiras informações que eu queria trazer para vocês e aí muito rapidamente eu queria colocar que o Paraná é muito importante para a indústria química brasileira. Então, nós temos hoje fábricas de produtos químicos espalhadas em todos os estados do Brasil. No Paraná, especificamente, nós temos 57 fábricas distribuídas aí em 21 cidades, né? Eu não vou ler aqui, mas a gente tem o detalhamento aqui de quais são as empresas químicas localizadas em cada uma das cidades aqui do Paraná. Esse asterisco que está na frente aqui de algumas das empresas significa que essa empresa é associada da Biquim e está comprometida com as missões que eu mencionei há pouco, né? Então aqui a gente tem a White, a Ingredient, a Peróxidos, a Ivonic, a Saucer, a Quemira, né? Então o IBQ. Então temos várias empresas aí espalhadas e uma outra coisa que eu queria colocar é que o estado do Paraná ele produz hoje diversos produtos químicos, ele tem uma matriz de produtos químicos bastante diversificada, né? Então produz defensivos agrícolas, produz gases industriais, é bem diversificada a matriz de aditivos de uso industrial, diversos produtos inorgânicos, diversos orgânicos, catalisadores, então, farmoquímicos, né? Então, a gente entende que o estado do Paraná é um dos que vai se beneficiar bastante com o atingimento das missões que a Biquim propôs. Queria destacar aqui o formaldeído, que é que pertence ao grupo de intermediários para resinas termofixas, e vocês são grandes produtores de resinas termorrígidas, né? Resina de fenólica, ureia, formaldeído, que são utilizadas em móveis, né? Então, queria colocar isso também. Tem toda a questão aqui do hipoclorito de sódio, que vai para toda a parte do saneamento, enfim, vocês têm uma matriz aqui bastante diversificada. Eu acho que eu me alonguei um pouquinho, né? Eu vou parar aqui de compartilhar e eu agora me coloco à disposição de vocês, da equipe, né? Toda aí do evento, do Integra, e do público em geral. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu estou à disposição. E obrigada aí Perfeito. pela atenção. Perfeito, Fátima. Agradecemos demais, claro, a apresentação, não é, com uma didática, uma sequência muito interessante, desafios, situação atual e as propostas contendo as variáveis todas. Fátima, aqui, por gentileza, o pedido é para que você, se possível, puder, aqui o questionamento que chega, é aprofundar um pouco mais a relação governamental. Enfim, de que forma, se é que é possível apontar essa relação, deixa eu só abrir aqui, pergunta. Muito bem, o Brasil teve o setor, né, foi elevado à categoria de atividade essencial pelo decreto, me parece que o número aqui 10.329 de 2020, o setor de química, e você entende que é possível ou necessário ainda haver mais regulamentações, ou, enfim, como o governo, né, o Estado pode melhorar e construir um cenário adequado para que estes desafios sejam superados? Né? Creio que é isso. Se você puder, por favor, Fátima. Não, perfeito. Eu acho que é importante colocar que inicialmente, que na maioria desses países que hoje são líderes em indústria química, teve algum investimento governamental, teve alguma iniciativa baseada em regulamentação, né, no passado, e tem até hoje, né? Então, esses grandes países que têm uma indústria química forte, eles protegem a sua economia, né, a sua indústria com base não em tarifas
propriamente dita, né, tarifas de imposto de importação, mas barreiras não tarifárias, né? Então, hoje, para você entrar com um produto na Europa, você tem regulamentos, você tem uma série de coisas que você deve seguir. Não é fácil inserir um produto no mercado, um produto brasileiro ou de qualquer outra origem no mercado europeu, como também não é fácil inserir no mercado americano. Então, quando os países não têm vantagens comparativas, ou perdão, competitivas, eles acabam criando essas vantagens, né? Mas o Brasil ele tem vantagens comparativas importantes que elas precisam se tornar competitivas. Então, não adianta nada eu ter abundância em gás natural, em óleo, se eu for vender esse gás para o mercado a 3, 4 vezes mais caro do que a minha concorrência paga lá fora, né? Então, hoje o gás é caro no Brasil porque a gente não tem concorrência. Então, qual é o papel fundamental do governo? É introduzir a concorrência, né? Então, desde há muito tempo atrás, a gente vem trabalhando em diversos planos governamentais, né? Na época da Dilma, depois do presidente Temer, depois mesmo no governo agora anterior e agora também no governo atual, tem sido dada uma atenção especial a trazer mais competitividade para o setor, né? Porque hoje a gente tem um monopólio, não de direito, mas de fato, no que diz respeito à distribuição de óleo, de todas as matérias-primas, né? Nafta, gás natural, que são usadas no setor. Então, e um ponto importante, a gente entende que é possível o governo interferir nesse mercado, porque ele é detentor de uma parte expressiva desses recursos, né? A gente tem aí, por conta aí dos modelos de exploração das diversas aí dos diversos poços, né? Os modelos de partilha, cessão onerosa, o Brasil, a União é detentora de um volume expressivo de recursos. Então, a gente defende que a PPSA, que é a estatal da União que pode fazer política, que ela olhe nesse momento aqui para essa questão da reindustrialização, né? Então, também não adianta a gente ter uma agropecuária que é altamente competitiva se ela tem na sua origem alguns riscos fenomenais, né? Então, imagina quando no auge da pandemia, quando todos os países buscavam produtos, né, defensivos ou produtos farmoquímicos, o Brasil, se ele não tivesse conseguido trazer fertilizantes, se ele não tivesse conseguido trazer defensivos, né, qual teria sido o resultado para a nossa safra, né? Então, é muito importante que para algumas cadeias estratégicas que a gente tenha um pouco mais aí de atenção do governo. Esse decreto que colocou a química como essencial foi fundamental para a indústria química não parar de trabalhar durante a pandemia, nós não paramos, nós entramos na crise do oxigênio, apoiando as nossas empresas, a gente foi atrás de cilindros de oxigênio que eram empregados pela indústria, né, para a atividade industrial, a gente organizou para que esses cilindros fossem usados em hospitais, então a gente teve um papel fundamental aí durante toda a pandemia, não só para oxigênio, mas para álcool em gel. Nós atendemos diversas secretarias estaduais que buscavam comprar matéria-prima para a produção de álcool em gel. A gente teve empresa que mudou a produção momentaneamente para priorizar a produção de matérias-primas para álcool em gel, fora toda a parte dos descartáveis, né? Então, a Biquim foi muito atuante junto ao governo federal para que o setor químico fosse inserido no decreto e fosse considerado um setor essencial. A gente vem, sim, aprofundando as nossas relações com o governo. Nosso intuito levar para o governo as melhores práticas que ocorrem internacionalmente, as melhores práticas em termos de política industrial, subsidiar o governo com estudos.
Então, a Biquim veio desde o ano passado batendo na tecla de que a reinjeção de gás, por exemplo, nos campos do pré-sal estavam muito altas e que uma parte dessa reinjeção ela não era necessária tecnicamente, ela estava sendo reinjetada aí por razões oportunísticas, né? Então a gente levou para o governo essa queixa, mas a gente não levou apenas a queixa, a gente levou um estudo feito por uma consultoria que é do professor Gessner de Oliveira, mostrando todo o impacto econômico que essa reinjeção estava trazendo para o Brasil, né? O que o Brasil estava perdendo, mas não só isso, a gente também contratou um documento com uma equipe da PUC, do Rio de Janeiro, que está aprofundando toda a questão dos campos, olhando a conformidade de cada campo, o que é necessário, o que é uma reinjeção técnica, enfim, a gente subsidia o governo, a gente leva um pleito, mas a gente leva também parte da solução, né? Então, eu acho que isso é importante e leva também a contrapartida. Para que reinjetar gás se eu poderia estar usando esse gás para uma nova fábrica de metanol, de fertilizantes ou de outros produtos químicos que podem usar o gás como matéria-prima, né? Então, não sei se eu consegui Sim. responder ao questionamento. Perfeito, sim. E, Fátima, nós queremos agradecer a nossa organização e as demais perguntas que chegam, nossa organização vai tomar a liberdade de enviá-la até offline para que você possa esclarecer também. Pode ser assim? Claro, fiquem à vontade e eu também me coloco à disposição, coloco a Biquinha à disposição para participar desse trabalho que vocês estão fazendo em Londrina, que é excelente, excepcional e estamos à disposição para ajudá-los no que for preciso. Mas pode mandar as perguntas sim, que na medida do possível eu vou respondendo a todas. Perfeito. Muito obrigado, então, nosso auditório saudando e uma gratidão imensa, tá bom, Fátima? Muito Fátima obrigada, viu? E bom Giovana Curvelo evento para Ferreira. vocês. Obrigado. Nossa Obrigada, saudação a você. Gratidão. Muito bom. Muito obrigado nesta obrigada. apresentação e a toda a Biquim, toda a equipe.